Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Thaís, muito obrigada por esse cuidado magnífico com todo mundo e essa recepção calorosa. Sindiprév, muito obrigada pelo convite e um ótimo dia para vocês. Bom, eu tenho uma apresentação, a gente consegue... Vou fazer essa conversa com vocês bem múltipla. E eu sou cientista de dados, eu sou curadora, designer, artista. As minhas formações, elas vão do audiovisual, então eu começo como tecnóloga em audiovisual, depois vou para o web designer, depois eu vou para a licenciatura em artes plásticas e para a ciência de dados, né, dentro da ciência da computação, tendo também pós-graduação em inteligência artificial. Eu não falo tanto sobre as universidades, porque eu acho que o importante é a gente entender que o profissional que atua com essa amplificação acerca da tecnologia, ele pode ser múltiplo, ele pode partir de diversas formações, então é importante a gente elucidar isso como conversa. E aí, partindo aqui do social digital, porque eu tenho uma série de projetos que passam aí pelo espaço social a partir da etapa formativa, a partir de ciclos que conversam com a comunidade, mas hoje eu vou fazer um recorte com vocês para a gente conseguir entender essa inteligência artificial na prática. E como ela atua, não como ela atuaria numa perspectiva de futuro, mas como ela já atua, né, dentro do serviço público. Pode passar, por favor. Esses são os meus contatos, para quem quiser me conectar. Pode passar. Sim, tem. Cadê o passadorzinho? Ah, está aqui. Se tiver um passador, eu consigo ir guiando. Tá tudo bem, vamos felizes. Bom, quem quiser me conhecer um pouco mais, tem uma entrevista na revista Glamour, onde eu conto a minha trajetória. Eu fui capa da Glamour em 2023. Pode passar. E tem uma série de acervos de podcasts, tá? Tem o da Forbes, que é o Mentes da Tecnologia. Tem o do ENAP, que é sobre o meu conceito, que é o Afrofuturalidades. Eu fui uma das curadoras da Semana de Inovação do governo brasileiro, isso em 2023. Tem o Mentes do Futuro, que é do Arte1, então a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, e tem o Conversa com Bial sobre o impacto da inteligência artificial e os seus efeitos e consequências. Pode passar, por favor? Eu vou começar essa conversa com vocês assim. Levanta a mão para mim, por favor. Levanta a mão. Faz assim, ó. Agora fecha, deixa só esse dedinho. Só esse aqui, ó. O pequenininho aqui, ó. Passa a mão nele. Vocês estão sentindo uma mutação nesse dedo? Uma mutação. Essa mutação aí é de tanto ficar carregando esse dispositivo móvel, sabe? E aí a gente já tem uma interação hoje, que é uma mutação no corpo, porque o dispositivo móvel, ele é a extensão do corpo. Então, como a gente fica apoiando o dedinho, acontece isso. Então, quando eu cunho um conceito, que é o Afrofuturalidades, é pensando essa relação entre a ficção e a realidade. Então, a realidade estamos aqui, né? Hoje vocês estão me vendo real, né? Estou tocando aqui a mão da Thaís, é real o toque. Quem me vê no digital está vendo meu avatar, então é a relação com a ficção, né? O digital em real ou a projeção da minha imagem real. Pode passar. E aí, pensando nessa perspectiva, esse conceito ele nasce a partir da educação. Então, na licenciatura em artes plásticas, eu construí uma pesquisa que se chama Mancala Lab, trabalhando com jogos pedagógicos africanos para ensinar matemática para crianças, jovens e adolescentes e adultos. E aí eu começo lá na educação infantil, só que com crianças ditas como com a vivência em vulnerabilidade social. Então, atendi uma EMEI que funcionava até às 10 da noite,
e que atendia os filhos dos catadores de papel da Asmari, lá em Belo Horizonte. Pode passar. No meio desse processo, né, essa pesquisa ela acaba indo parar também em Harvard, enfim, né, tem um trânsito. Mas a minha proposta em si era entender o que é esse tal de conceito do afrofuturismo, né, que é dito como arte, ciência, tecnologia e inovação africana e afrodescendente. Então, eu faço uma pesquisa que é quantitativa, ela é qualitativa, tem dados registrados na plataforma Brasil e no SUS, e no Conselho de Ética Acadêmico, e nessa coleta de dados eu converso com professores, com estudantes, para poder entender o que seria para eles esse conceito. E a gente chega nesse resultado ali da máxima, né, que é arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. Para fazer esse mapeamento, eu decidi trabalhar com o conceito como se fosse um jogo de mancala, então uma probabilidade. Ninguém perde, ninguém ganha, né? O resultado ele sai aí por um. Alguns ganharam menos, mas, né, como fração de resultado, outras respostas ganharam menos. Pode passar, por favor. E aí, para essa aplicação, eu trabalhei com 2 conceitos: educação em STEM, né, que seria a união de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, o que a gente chama muito de cultura maker, e trabalhei com a educação 5.0, que é quando a gente propõe essa educação emancipatória, não o copo vazio, né, como já diz o nosso querido Paulo Freire, e sim emancipação a partir do momento em que o estudante ele tem autonomia. Pode passar? Tá. Por que eu fiz isso, né? Qual o contexto de trabalhar essa conversa? Pandemia. Nós tivemos uma evasão escolar imensa, e isso, em partes, foi gerado também pela falta de acesso à tecnologia digital e por ter que escolher entre trabalhar ou estudar, né? Essa complexidade, de fato. E pode passar? Então, nesse contexto, isso acaba surtindo efeito no mercado de trabalho também, com ausência profissional, o que já era, né, já existia muito. O mercado de TI ele não é um mercado diverso, e ele continuou sem ser diverso a partir do problema que tivemos na pandemia. Então, falta mulheres, né, serem contratadas, população LGBTQIAP+, PCDs, população preta, indígenas e população 50+, porque é um campo diverso, cabe todo tipo de profissional. Pode passar. E aí, para isso, eu sempre retomo a Lélia Gonzalez como uma intelectual fundamental nessa discussão, porque a Lélia, todo mundo fala dela no feminismo, né? Mas em 1990, ela deu uma entrevista para o MNU, onde ela vai falar sobre a era da automação, que é o que a gente está vivendo agora, e sobre emancipação a partir da educação e da tecnologia. Então, ela reflete sobre a ausência, por exemplo, da população preta ter acesso a videogames, né? E como isso reflete, por exemplo, no campo do TI, né? Na ausência profissional também. E aí é importante voltar para o quilombo e formar cada vez mais a população. Pode passar? Bom, eu sempre vou nesses lugares para a gente poder pensar nas bibliotecas globais e o contexto geracional. Então, o que a gente está vivendo é uma evolução tecnológica, ela está conectada com gerações da humanidade, com indústria e com bibliotecas globais. É importante, quando a gente chega aqui nas bibliotecas globais, pensar nessa transição do livro para a Web 1.0. Eu gosto de pensar isso assim, a datilografia migrando, uma máquina de escrever migrando para um computador, né? Só que existe um apagamento desses acervos. Então, acervos da população indígena, população preta, acervos da população LGBTQIA+, enfim, esses acervos eles já não estavam ali nos livros e eles acabam indo para a Web 1 nesse apagamento, né? E aí surge muito essa ideia de internet para todo mundo, um lugar onde somos todos iguais. A internet ela nasceu assim, isso não é uma realidade, e é importante a gente discutir essas não realidades. Mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente entender que a era da automação, quando chega na interação humano-máquina, né, o collab humano-máquina, que está ali na 5.0, em indústria, ela é muito bem voltada à geração Z e à geração alfa.
Então, cada geração teve a sua revolução tecnológica, então é importante a gente entender esses recortes. Pode passar, por favor. E aí, assim, uma das conversas que eu gosto muito, né, que se inicia na discussão do viés inconsciente, é a da Alondra Nelson, que ela lança esse livro em 2001, que é o Technicolor, e esse livro ele propõe discutir esse viés inconsciente, e ao mesmo tempo, nesse livro, a Alondra Nelson ela coloca o registro da primeira propaganda da internet, que dizia que seria um espaço para todas as pessoas, onde não existiria diferença entre as pessoas, que seríamos todos iguais dentro da internet. Essa propaganda ficou disponível no YouTube até 2022, e aí ela saiu do ar recentemente, assim, a gente não consegue encontrar. Mas a propaganda é bem bizarra, essa parte é interessante, assim, de refletir. Como o viés também, de fato, ele é humano, né? O viés inconsciente. Pode voltar uma tela, por favor. A gente não consegue jogar a responsabilidade 100% do viés das tecnologias, né? Por quê? Porque o viés inconsciente ele é humano. Então, a partir do momento em que o humano ele reproduz dentro do espaço digital toda a sua perspectiva social, né, ele também vai reproduzir o seu viés. Então, não existe só o viés racial, existem diversas perspectivas do viés. O viés que vai fomentar a LGBTQIAP+ fobia, o capacitismo, que vai fomentar, aí, de fato, o apagamento de populações indígenas. Existem diversos vieses, né? E isso acaba se consolidando dentro dos sistemas de automação. Por quê? Porque eles são construídos por pessoas humanas. Não é um robô sozinho que vai lá automaticamente e que define. Não, um humano criou esse sistema de automação que está ali, e esse sistema de automação tem o viés deste humano que o criou. Então, é importante a gente sempre refletir sobre esse lugar. Pode passar, por favor. Então, a Alondra ela discute essa perspectiva e propõe também solução, né, para que a gente consiga pensar nessa diversidade do ambiente digital tecnológico, não só como usuários. Olha que complexo essa palavra, né? Usuários, mas também como pessoas que estão ali criando, né? Afinal, a internet ela tem esse lugar de interação. Pode passar? E aí, para isso, queria falar com vocês que pode voltar lá. Ai, Sushi, como você tá? Você quer dormir? Pronto. Todo mundo tem robô em casa, tá? Já começando por aí, máquina de lavar tá lá, a geladeira também tá, entendeu? Então a gente o aspirador, então assim, a gente já tem esses robôs como interação. A diferença é que para os adultos e para as crianças tem uma relação que é bem diferente. Por exemplo, essa exposição, que é um robô, ela aconteceu em 2023 e, ao mesmo tempo, estava acontecendo o SP Art. Então, eu decidi ir nos dois lugares para me poder analisar qual era a perspectiva. Nessa exposição, que estava no Japa House, só tinha criança. Essa exposição estava muito cheia. Muita criança, muita criança. E já no SP Art, no mesmo dia, e aí aqui eu estou falando de público espontâneo, tinha muito adulto. E aí, assim, o que eu fui percebendo, né? Para as crianças, né, a interação com a robótica ela era muito diferente. Então, eles conseguiam entender mais como o game, o jogo, né, um acessório que está ali no cotidiano deles. E para os adultos, não. Os adultos só acompanhavam, né, e não tocavam, por exemplo, nesses bichinhos, né, e ficavam com aquele olhar assim, não sei se eu gosto, se eu não gosto. E tem aquela relação, né, que é muito conectada à ficção, de fato, né, assim, a gente viu aquele filme lá, O Exterminador do Futuro, os robôs vão chegar e nos destruir e tal. Então é importante a gente refletir sobre o que a ficção também projetou na cabeça da gente. Pode passar, por favor. Estou passando por esses lugares para a gente entender, primeiro, né, quando eu falo que esse viés ele é humano, a gente precisa entender da técnica, que é o machine learning. Pode passar. O machine learning
ele vai ter essa relação de ser um buscador. Então, a gente vai buscar dados, né? Vai buscar informação a partir de bases de dados. E aí existem vários tipos, né, de buscadores, né? A gente vai ter o SQL, que ele é desde 1970, a gente vai ter sistema de BI, que é desde anos 80 e anos 90, linguagem como R e Matplotlib, né? Lab, entre 1990 e 2000, o Scrapers, de 90 a 2000, o MyFrames, até os anos 2000. Pode passar. E aí, como está todo mundo aí não largando isso aqui, ao ponto de estar com o dedinho até modificado, e aí essa geração de dados é imensa, a gente acaba chegando no machine learning, porque é necessário, né, fazer uma aprendizagem de máquina que ela é um pouco maior. Eu vou levantar rapidinho, tá? Por que é importante a gente entender isso aqui? Ó? Porque, de fato, quando a gente fala do viés algoritmo, não é no algoritmo, é algoritmos, são muitos, não é um só. Existe aqui dentro da aprendizagem de máquina, a gente vai ter 4 categorias, que é o aprendizado supervisionado, o não supervisionado, o semi-supervisionado e o aprendizado por reforço. Dentro desses, você precisa escolher uma categoria específica de algoritmo para poder aplicar. Há quem chame de algoritmo, a gente chama de aprendizado de máquina. E essa aprendizagem, de fato, ela pode ter viés a partir das bases de dados. Ou seja, se você escolhe uma base que ela tem viés, a partir do viés, assim, qual o problema técnico você vai resolver com essa base? Então, a partir do momento que você escolhe um problema que tem uma relação mais enviesada, quando você faz a aplicação de um desses algoritmos, isso pode gerar problema. E aí, a necessidade do machine learning é você sempre ficar readequando a aplicação do treinamento a partir desses algoritmos aqui. Pode passar. Então, não é só a máquina, é humano também. O machine learning, né, é sobre as diferentes técnicas automáticas de buscar, aprender, analisar a partir dos dados. Pode passar. E aí a gente vai ter o machine learning. Ai, ninguém largou isso aqui de novo, gente. Oh, meu Deus. E em 2010 a gente já pula para o deep learning, porque o machine learning ele é especificamente sobre bases de dados tabulares. Então, tabela texto. O deep learning ele já passa a ser tabela, texto, imagem e vídeo. E áudios, né? Na verdade, não, e áudios e textos. E voz e objeto também. Depois a gente chega aqui na IA generativa, já em 2020. Só para vocês entenderem, estamos em 2025. Já aconteceu, tá? Não vai acontecer, já foi. 2020. E aí a gente passa a ter texto, objeto, imagem, vídeo, geração de conteúdo a partir de uma inteligência artificial generativa. Ela é a forte? Não. Inteligência artificial generativa é inteligência artificial fraca. Inteligência artificial forte, aí eu vou pôr um aspas, que se propõe a existir, é a tal da AGI. Ela ainda nem chegou, tá? Há perspectivas de que ela vai estar atrelada à computação quântica. Pode passar. E aí, ela está atrelada à computação quântica, e a gente vai ter as tecnologias emergentes. O que é inteligência artificial? É uma tecnologia emergente. Né? Tecnologia emergente é aquela que surge, emerge do nada, faz transformação, e ela pode ter efeitos que são positivos e negativos. Então, é importante a gente pensar aí nos seus impactos, né? Sendo positivos ou se tem usos negativos. Pode passar, eu vou dar uma acelerada, que é muita coisa. Então, a gente vai ter aqui das tecnologias emergentes a inteligência artificial como uma, a gente vai ter o machine learning como outra, a gente vai ter internet das coisas como outra, blockchain, realidade aumentada e VR,
O 5G, pode passar, por favor. A gente vai ter a computação quântica, biotecnologia avançada, nanotecnologia, energia renovável. Estamos precisando 100% de energia renovável, porque a gente está vivendo aí o aquecimento global e a contenção necessária está aqui, ó, nessa tecnologia emergente também. E esse aquecimento ele está conectado ao uso das tecnologias emergentes também, tá? Mas não só. A gente está focando muito em falar nessa conexão somente em inteligência artificial, mas a gente tem o petróleo ainda como discussão, a gente tem emissão de gases, enfim, a gente tem que conectar todas essas conversas porque elas estão conectadas. Pode passar. Bom, eu realizei um projeto formativo que ele é para a gente conseguir pensar essas tecnologias emergentes de maneira prática, mas de um modo bem dinâmico, que se chama Cápsulas do Futuro. O Rara até participou. E aí a gente começa desde o escrever o código, para parar de ter medo de escrever código, porque tem gente que fala assim, é só esse pessoal do TI que escreve código. E eu chamo escrever código de escrita criativa, gente. É poema. É fazer poema, entendeu? Porque é texto. Então, você escreve o texto à sua forma. Mas isso não é o prompt que você dá ali na plataforma. Eu ensino no open source, no código aberto, né? Porque o prompt é simples. Você pensa a frase imaginativa e constrói a sua forma. Mas no open source é legal para todo mundo entender que qualquer pessoa pode criar uma inteligência artificial. E aí, nesse projeto, a gente ia desde o escrever, né? Desde o escrever o código até o resultado final, que foram hologramas. Pode passar? Pode passar. Então, cada um acabou construindo o seu holograma com uma perspectiva. Construiu. Nossa, ficou muito bonito. E aí, esses projetos foram construídos pelos participantes, porque a gente desmistifica essa ideia de que é só. Tá. E aí, uma conversa importante é pensar acessibilidade e inclusão numa perspectiva da alfabetização de futuro. Tecnologia emergente não é algo longe do que a gente já conhece no nosso cotidiano. Nós já conversamos sobre isso na literacia digital, nos anos 90, né? Então, retomar essa conversa na prática dentro das comunidades e da sociedade é extremamente fundamental. Pode passar, por favor. O último projeto que eu realizei com essa perspectiva é uma curadoria, que é uma exposição que reúne artistas que são do Sul e também está disponível ali no site do Carnegie Hall, onde cada um produziu, né, uma obra que traz um recorte de tecnologia emergente e pensa discussões de futuro para refletir sobre a alfabetização de futuros. Pode passar, por favor. Esse é o acervo da exposição, a galeria. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, pode ir. E, como eu falei com vocês, em 2023, eu fui curadora da Semana de Inovação do Governo Brasileiro, trazendo tanto a discussão da inteligência artificial no processo formativo para servidores públicos, porque eu acho que é importante a gente pensar em formação prática, né, mão na massa, ou seja, não só mão no papel, ou só mão numa perspectiva de estar ali, sabe, à frente do computador, você e o computador, e esse trabalho solitário, entendeu? E numa relação mais humana, né, onde a gente vai entender como se conectar com a sociedade
de forma em que nos entendemos também nesse lugar de existência. E aí a formação, ela passou por diversos lugares, né? Nós tivemos uma formação que foi voltada à deficiência, tive uma formação dentro da minha curadoria, né? Que foi para a população indígena, outra sobre a história do afrofuturismo e ficção, formação pedagógica também para a construção de gamificação educacional dentro de uma atuação interativa no serviço público. Pode passar. Eu cheguei aqui para a gente começar a conversar sobre a alfabetização de futuros, mas trazendo também aqui um documento que ele já é obrigatório para uso, que é o da Unesco, e ele tem indicação tanto para professores quanto para educadores, né, como para servidores também, de que se a inteligência artificial, de fato, né, ela já passou aí como transição em 2020, e se hoje a gente já vai ter que introduzir no nosso cotidiano, a forma de introdução é muito importante, né? A partir do momento em que isso não dificulta, né, a nossa relação de futuro, muito obrigada, não dificulta a nossa relação de futuro a pensar práticas positivas e éticas, porque é possível de existir. Pode passar. Então, esse documento, ele vai ter aqui, para professores, as relações de introdução, então ele já conversa sobre os impactos, né, da inteligência artificial aí na educação. Ele vai ter os principais, né, fundamentos, os princípios fundamentais. Vai ter uma estruturação ética e esse documento traz ali 15 competências que precisam ser aplicadas. Tem especificações e a implementação, porque a gente vai ter que implementar. Significa formação continuada. Sabe aquela vida de ficar se formando constantemente, porque se o mundo vai se atualizando, a gente tem que acompanhar, o que é complicado, né? Também, né? Porque a gente não quer ficar o dia inteiro na frente do computador e nem tendo mais marquinha no dedo, né, gente? Então, aí entra a ficção e a realidade, equilibrar o nosso tempo para pensar a vida real. Pode passar. Para estudantes também, né, introdução, princípio-chave, estrutura, especificações e implementação. É importante entender que os estudantes eles precisam ter essa interação cotidiana com essas tecnologias. Isso não significa que o dispositivo móvel voltou a ser utilizado dentro da sala de aula, mas que existem laboratórios e que nós precisamos renovar esses laboratórios tecnológicos aí dentro da educação. Pode passar. Aí é fundamental também pensar que esse documento ele é um documento da ONU, ele é de 2024, 2025. A Alondra Nelson ajudou a escrever esse documento, que é um documento de governança, e que vai pensar, né, como se governar com inteligência artificial, mas de maneira positiva na relação de futuro. Então, um documento da ONU. Pode passar. Todos esses, os dois que eu trouxe, são super fáceis de encontrar na internet, tá? E esse governando IA para uma humanidade, né, mais inclusiva, diversa, vai ter uma relação muito direta com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Eu estou trazendo assim, a regulação, gente, de inteligência artificial, ela é uma conversa meio paralela, porque na prática, de maneira governamental, o governo brasileiro já está implementando. Então, é por isso que é importante a gente se conectar mais no contexto da implementação. Por quê? Porque a regulação vai passar por adaptações, igual foi a regulação da internet. Regulou, passou por adaptação, regulou, passou por adaptação. Então, é importante a gente se atentar em quais setores isso já está ativo, assim, de maneira prática, né? E pode passar. Bom, aí o MCTI, em 2024, eles lançaram esse documento que se chama IA para o Bem de Todos, que é um uso responsável e ético aí de IA, mas pensando uma perspectiva da aplicação. Pode passar. Então, a gente vai ter aqui, IA no setor público, diretrizes gerais. Aí tem os objetivos: modernizar o serviço público com IA, garantindo eficiência, acessibilidade e inclusão.
Esse é um dos pontos do documento. O outro é aplicações principais: automatização de processos, detecção de fraudes, atendimento digital. O foco, né, transformar a prestação de serviço com a tecnologia centrada no cidadão. Benefícios para INSS, saúde e trabalho. INSS, né, a análise automática de benefícios ao combate a fraudes e melhoria no setor e no atendimento. No Ministério do Trabalho, seria a fiscalização inteligente, né, análise de dados de mercado, de trabalho e qualificação profissional com IA. No Ministério da Saúde, o diagnóstico, né, do assistido, bem como a gestão hospitalar otimizada e a vigilância de epidemiologia com modelos preditivos. Órgãos da Previdência, né, integração de dados, identificação de vulnerabilidades sociais e mais transparência. Pode passar? E aí a capacitação, governança e ética, capacitação, formação contínua de servidores públicos para o uso de inteligência artificial de maneira ética, tá? Infraestrutura, integração de dados e modernização de tecnologia, governança e ética, o uso transparente e auditável, proteção de dados e segurança, adoção de IA responsável e inclusiva. Então, a gente já tem esse documento. O que acontece? O problema é que o documento é de 2024, aí fica, às vezes, só lá no site do Gov, e não, sabe, democratizado de maneira entre municípios e estados, né? Então, é importante que a gente consiga fazer com que essas informações elas circulem, né? Porque é importante. Pode passar. Tanto internamente, né, de maneira governamental, quanto por fora quem está discutindo essa inteligência artificial aí como conversa. Então, vou trazer outro tópico importante, já que eu puxei ENAP, tem formação para servidores. O ENAP ele tem uma curadoria que ela é definida aí exatamente por esse núcleo de IA e governança, que é do governo federal, né? Então, tem uma formação, vou levantar de novo. Tem uma formação que ela é para agentes públicos, que é fundamentos e aplicações de IA para agentes públicos. Tem uma outra formação que ela é fundamentos de inteligência artificial para altos executivos, aprimorando a tomada de decisão. Então, é para os chefes de setores, essa, né? E tem fundamentos de TI, dados e IA para gestão de TIC. Então, é para quem trabalha especificamente no setor técnico, como servidor público, tá? Então, existem informações, só que elas são diferentes para cada setor. Pode passar. Aí, tem uma outra base de conteúdos também que está lá no ENAP. E são muitos cursos, assim. Vai desde internet das coisas, inteligência artificial no contexto do serviço público, soluções preditivas, a história da IA, inteligência artificial generativa, isso tudo na base do ENAP. Tá? E esses cursos, até onde eu entendi, eles têm uma pontuação diferente para servidores públicos. E aí são cursos soltos mesmo, né, formativos, aí tem o que conta é que são sempre gratuitos e passam de fato pelo critério de qualificação da DDP-Pro. Quem me passou essas informações é a Denise, ela é coordenadora do setor de comunidades do ENAP. Então, eu fui verificar quais cursos que seriam adequados nesse sentido, porque é isso que eu falei com vocês, a gente vai continuar se adaptando, né, se atualizando com essas informações, eu também estou nesse processo, pode passar. E aí, é super importante, dentro do ENAP, entender que tem uma outra área, que é o Genova, que dentro do Genova vai ter o Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial. Esse laboratório, gente, ele é muito recente. Ele começou a existir, se eu não me engano, entre 2023 e 2024, porque essa transição está pegando todo mundo, né? Todo mundo assim no laço. Vamos nos readequar. E aí o laboratório, pode passar. Ele fornece, né, também um processo formativo, explica como elaborar, de fato, de maneira prática, né, a interação de inteligência artificial no serviço público,
tem uma série de atividades práticas, então ele tá passando por esse processo de adaptação, de atualização. Estamos todos, está todo mundo assim mesmo, sabe? E agora? Porque pegou todo mundo assim. É isso, né? É uma atualização que está acontecendo em diversos setores. Pode passar. O outro contexto governamental é o Sandbox de Inteligência Artificial, que é uma caixa de testagem. Estão testando vários modelos de inteligência artificial. E isso está sendo feito pela ANDP, que discute, né, a regulação, de fato, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse contexto de testagem, é fundamental que servidores públicos se conectem, por exemplo, com essa discussão do sandbox de inteligência artificial. Por quê? Porque é aqui que vocês vão poder dizer assim, ó, então, isso aqui funciona, isso aqui não funciona na prática, sabe? Porque é uma caixa de testagem, um espaço onde vão estar várias empresas que costumam pegar licitação, né, para poder tentar ali criar soluções. E aí é importante demais ter servidores que estão com a mão na massa, sabe? Que estão na prática para dizer, ó, isso aqui funciona, isso não funciona. E se a gente tentar esse modelo de negócio que é aí para o serviço público, nessa prática técnica aqui, que seja mais fácil para mim, para o meu diálogo no cotidiano. Porque a questão da inteligência artificial, de fato, é que ela precisa de uma interação conjunta. Só um minutinho. Ela precisa ser corrigida. Então, não é só tive uma ideia inovadora e isso vai resolver o trabalho de diversos profissionais no setor privado, no setor público. Não. Essa interação ela precisa acontecer de maneira cotidiana e conjunta. Então, o governo, quando o setor da ANDP já pensa esse sandbox de inteligência artificial, eles propõem uma coisa que é a prática conjunta. Então, se envolvam. Pode passar. Tá. Estou aqui no Rio Grande do Sul e não tem como eu passar por essa conversa sem pensar no que aconteceu recentemente, que foi um contexto muito complexo, né? E a prevenção, sabe, gente, ela sempre é capaz de evitar catástrofe e pensar na prevenção a partir da inteligência artificial é um local de colaboração conjunta entre humano e máquina. Para mim é difícil falar do que aconteceu, porque eu estava em Minas Gerais, e Minas Gerais acontece isso também constantemente, porque é a terra da mineração, né? Então a gente tem alguns reflexos históricos acerca desse aquecimento global e acerca dessa violência que se dá aí também no racismo ambiental. A inteligência artificial ela consegue interagir de maneira preditiva para que a gente não consiga minimizar esses impactos. Isso de maneira técnica, ou seja, soluções técnicas. Pode passar? Então, a gente consegue fazer isso através de monitoramento de alerta, consegue fazer através de análises de dados demográficos. Pode passar? Através da participação comunitária, através da avaliação de impactos. Eu vou passar rápido, porque eu quero chegar num resultado prático da transparência e da responsabilidade, do planejamento urbano e inteligente, pode passar, através do combate ao viés algoritmo, porque a gente precisa fazer ele sim, e de advocacia e conscientização. Pode passar. Por que eu fui por esses lugares aí com vocês? Durante esse período, aconteceu um hackathon aqui, e esse hackathon ele foi gerido por diversas organizações, desde universidades a laboratórios de tecnologia e de inovação. Um deles foi o Afroiá Tech Hub. O Afroiá Tech Hub é daqui, do Rio Grande do Sul. A Andresa Deza, ela recentemente ganhou até um prêmio, né, no Power List, como uma das grandes referências aí que se discute futuro do trabalho e inteligência artificial. E Deza é uma amiga assim, de longa data, eu acompanho essa trajetória dela desde quando ela fundou a Afroiá Tech Hub. Então, eles realizaram esse hackathon, eu fui uma das mentoras desse hackathon,
onde tivemos ali diversos jovens que estavam pensando soluções imediatas, enquanto estava tudo acontecendo. Soluções imediatas, né? Pensaram modelos preditivos, modelos de negócio que funcionariam para o serviço público. E, se eu não me engano, esse acervo está em conjunto com a Universidade Federal aqui. É importante depois buscar esse acervo. Eu posso conectar também todo mundo, conectar depois, tá, Thaís, com a Deza, porque eu acho que é bem legal de ela vir para conversar aí nesse ciclo de debates. Pode passar, por favor. Outra pessoa que eu gosto muito, que tem uma relação de pesquisa prática, é o Fausto Vanin. O Fausto também é daqui. Ele fundou uma empresa que se chama Onipersect, e é uma empresa que fornece soluções com blockchain. O Fausto, a tese de pós-doc do Fausto é sobre a utilização ética e a proteção de dados sensíveis no serviço público no setor da saúde. Então, ele também é uma figura interessante para estar aqui. E ele é daqui. Ele é daqui também. Então, assim, existe solução, sabe? Essas soluções, elas já vêm sendo elaboradas, existem diversos trabalhos que praticam essas soluções no cotidiano. Então, o Fausto, a Deza, são pessoas que estão construindo soluções na urgência, né? Pensando presente e futuro. Pode passar. E aí era isso tudo que eu queria iniciar como conversa com vocês. Acho que eu sou mais uma pessoa do problematizar, para a gente parar de pensar, olha, isso é um bicho-papão que vai chegar e vai... Não, sabe? A gente está vivendo uma adaptação tecnológica, tem que ter, sim, todas as preocupações acerca dos seus usos positivos e negativos e refletir como que a gente quer que esse futuro também ele seja equilibrado aí com as nossas relações no cotidiano. Sobre a infância, eu acredito que a regulação das redes sociais é extremamente fundamental com corte para a infância, né, enquanto cuidado, enquanto ética, e, ao mesmo tempo, também a gente tem que construir um lugar onde as infâncias elas consigam falar por si só sobre essas tecnologias também, porque o olhar delas é bem diferente do nosso. É isso. Obrigada pelos esclarecimentos, pela sua palestra.